Agora vamos conversar um pouquinho sobre o sangue. O sangue ele é constituído pelo plasma e pelos seus elementos figurados. O plasma representa a parte líquida do sangue, nele tem nutrientes e proteínas e é através do plasma que tem a possibilidade do sangue fluir pelos vasos sanguíneos, já que ele é a parte líquida do sangue. Já os elementos figurados, eles são compostos pelos glóbulos brancos, pelos glóbulos vermelhos e pelas plaquetas. Bem, os glóbulos brancos são as células de defesa do nosso organismo. São umas das células de defesa, né? Um grupo de células de defesa. E ele é denominado como leucócitos. Então, quando a gente fala em glóbulos brancos, a gente está falando de leucócitos. Nessa imagem aqui, como se estivesse olhando no microscópio, essas células maiores com desenhos dentro são os leucócitos. Os leucócitos eles se dividem em subdivisões de grupos de acordo com as suas funções. Já os glóbulos vermelhos são as hemácias. A hemácia são essas células vermelhas, aqui na imagem do microscópio, e nós falamos que a hemácia ela parece um disco côncavo, porque no meio ela tem um achatamento. Então a hemácia é as células vermelhinhas ali nessa imagem. As plaquetas são células muito pequenas, são pontinhos aqui nessa imagem, e elas participam da cicatrização dos vasos sanguíneos. Então, por isso que quando a gente tem dengue, por exemplo, a gente fala, baixou as plaquetas, dengue abaixa as plaquetas. Por que é perigoso baixar a plaqueta? Porque qualquer brotezinho que a gente tiver, se as plaquetas não estiverem num nível adequado de funcionamento, a gente pode morrer de hemorragia. Então, é as plaquetas que vão tampar, que vão cicatrizar os nossos vasos para que a gente não morra de hemorragia, para que a gente não perca todo o nosso sangue. Dentro das hemácias existe uma proteína chamada hemoglobina, a famosa hemoglobina. Essa proteína é uma proteína grande e ela ocupa quase todo o volume da hemácia. Essa hemoglobina, essa proteína, ela tem uma função muito importante. É através da hemoglobina que o oxigênio vai ser carreado para as outras células do corpo. Como que isso vai acontecer? A hemoglobina vai entrar junto com a hemácia, né, nos pulmões, e o oxigênio do pulmão ele vai se ligar ao grupamento M da hemoglobina. E assim que ele se gruda, ele consegue ser carreado pela circulação sanguínea e chegar até as células que precisam de oxigênio. Então, é através da hemoglobina presente nas hemácias que o oxigênio é carreado para todas as partes do nosso corpo. Causa também da hemoglobina que o sangue é vermelho. Por que o sangue é vermelho, professor, então? Na sua natureza, as hemácias não são vermelhas. Mas o que acontece? Além do grupamento M, as hemácias também têm, as hemoglobinas, também têm ferro na sua proteína, na sua composição. Quando o oxigênio entra em contato com o ferro, ele oxida o ferro, ficando então as hemácias vermelhas, já que a hemoglobina ela ocupa todo o volume da hemácia. E é por isso que o sangue é vermelho, por causa da oxidação que o oxigênio faz no grupamento de ferro presente na hemoglobina. O sangue também vai ser responsável pelas trocas gasosas que ocorrem no nosso corpo, juntamente com o pulmão. Então, o ar que a gente inspira é rico em oxigênio. Esse oxigênio vai descer pelas nossas vias aéreas e cair no pulmão. A hora que ele chega no pulmão, ele vai passar para o sangue. O sangue, então, oxigenado, chega na parte esquerda, no átrio esquerdo. Lembra aqui do pulmão, o sangue vai para o átrio esquerdo. Do átrio desce para o ventrículo e sai pela artéria aorta para o resto do
nosso corpo, para o resto das nossas células. Então, o sangue vai passando pelos tecidos e vai doando oxigênio. E essa doação de oxigênio vai fazendo transformações químicas e agora o sangue está rico em dióxido de carbono, o famoso CO2. E esse sangue vai voltar para o coração pelas veias. E quando ele volta para o coração, ele cai no átrio direito, passa para o ventrículo direito e sai para o pulmão. E pelo pulmão, nós liberamos então dióxido de carbono. Então, por isso que nós dizemos que inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico, expiramos o CO2. E aqui temos uma representação simples das trocas gasosas. Então, o oxigênio ele é captado nos pulmões, pelas hemácias, ele é carreado, para os órgãos, para os nossos tecidos, todos eles. E aí, quando sai do tecido, agora o sangue é rico em dióxido de carbono, o CO2. Então, é pelos pulmões que o CO2 vai ser liberado. Vamos entender um pouco agora como a pressão, o volume, o fluxo e a resistência dos vasos sanguíneos interferem na fluidez do sangue pelo sistema circulatório. Bem, o sangue, que é o líquido, e os gases, que são o oxigênio e o dióxido de carbono, eles vão fluir por um gradiente de pressão, que é o gradiente mesmo, uma diferença. Então, eles vão fluir porque tem uma diferença de pressão. Então, ele vai da região com maior pressão para uma região de menor pressão. Então, dizemos que ele vai a favor do gradiente de pressão. E é por causa dessa diferença que o sangue irá fluir. Então, o sangue ele vai do coração, que é a região de maior pressão, ele sai do coração. Então, o coração bombeia ele com uma pressão e ele entra no circuito de vasos sanguíneos. E conforme ele se distancia do coração, a pressão vai diminuindo e ele caminha de modo mais lento. Outra coisa que interfere também é o atrito que o sangue tem com a parede dos vasos sanguíneos. Isso também pode diminuir a velocidade com que ele flui pelos vasos. Podemos fazer uma analogia e dizer que o coração humano faz uma contração dos ventrículos cheios de sangue e ao apertar ele, isso é similar quando a gente aperta uma bexiga cheia de água, porque a pressão gerada pela contração do coração é transferida para o sangue e expulsa o sangue do coração, assim como quando a gente aperta uma bexiga cheia de água e expulsa a água de dentro da bexiga. Então, o sangue sobre alta pressão flui para fora dos ventrículos, caindo então nos vasos sanguíneos, deslocando-se sob baixa pressão por todo o sistema circulatório. Outra coisa que vai interferir, além da pressão, na fluidez do sangue nos vasos sanguíneos é a resistência. À medida que o sangue flui pelos vasos, vai gerar um atrito com a parede desses vasos sanguíneos, e também entre as próprias células do sangue. E é essa tendência do sistema circulatório se opor ao fluxo sanguíneo que nós chamamos de resistência. Via de regra, o fluxo é inversamente proporcional à resistência. Se a resistência aumenta, o fluxo diminui. É óbvio, né? Se a resistência diminui, o fluxo aumenta. A resistência irá depender do raio, do comprimento e da viscosidade, ou seja, da espessura do vaso sanguíneo. Então, a resistência ela depende desses três departamentos: o raio, o comprimento e a espessura do vaso sanguíneo.
Bem, à medida que aumenta o comprimento do vaso, aumenta também a sua resistência. Do mesmo modo que à medida que aumenta a sua espessura, a resistência também irá aumentar. A resistência só irá diminuir quando o raio, o diâmetro do tubo, ele aumenta. Então, quanto maior o tubo, maior a resistência. Quanto mais espesso, maior a resistência. E quanto menor o seu diâmetro, maior a resistência. Se aumentar o diâmetro, eu consigo diminuir a resistência. Ué, professora, por que o menino do filme Para Todos os Garotos que eu já amei tá no slide? Por que ele tá no slide? Por causa da comparação que eu vou fazer agora. Vamos pensar no vaso como um canudinho. Se eu uso um canudinho maior, eu preciso fazer mais força para puxar. Quanto mais comprido o tubo, maior a sua resistência. Se eu estou tomando um milkshake num canudo fino, eu tenho que fazer muita força. Mas se agora eu pego aqueles canudos grossos, eu faço menos força. Quanto maior o raio, quanto maior o diâmetro, vai diminuir a resistência. Outra coisa é a diferença da viscosidade, que entra também na espessura do sangue. Se eu estou bebendo água, eu utilizo uma força menor do que quando eu estou bebendo um milkshake. Então, se a gente fazer essa comparação entre o canudo e o vaso sanguíneo, a gente consegue entender como a resistência interfere no movimento do sangue no sistema circulatório. Agora, vamos olhar um pouquinho para o músculo cardíaco e para o coração, sendo o músculo cardíaco denominado também de miocárdio. Os estudiosos gostam de dizer que o coração é a usina de força do nosso corpo, o músculo que contrai continuamente, descansando somente nas pausas que duram milissegundos entre os batimentos. Já pensou a gente descansar somente milissegundos? Deus é maior, né? Estima-se que o trabalho do coração em 1 minuto seja equivalente a levantar 3 quilos a uma altura de 30 centímetros. Então, seria mais ou menos fazer ombro na academia. Então, esse é o trabalho do coração. A energia necessária para esse trabalho requer um suprimento contínuo de nutrientes, principalmente ATP e oxigênio, para o músculo cardíaco. Vamos olhar um pouquinho para a anatomia do coração. Bom, o coração ele fica na região central da nossa caixa torácica, ali atrás do nosso osso externo, bem na região central mesmo do nosso corpo. Ele precisa ficar nessa região central para distribuir o sangue de maneira uniforme para todas as partes do nosso corpo. E ele é protegido pelas nossas costelas, pela nossa cavidade torácica. Além disso, olhando a imagem à direita, o coração está no centro e no lado ventral da cavidade torácica, que quer dizer que ele está no meio dos pulmões. Ele está entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Então, bem no meio dos dois pulmões é onde está o coração. Primeiro, essa disposição anatômica é muito inteligente, já que o coração tem que trocar o sangue sem oxigênio para o sangue com oxigênio. E de onde vem esse sangue, ou de onde vem esse oxigênio, vem dos pulmões. Então, é uma localização anatômica muito inteligente. Coisas importantes nesse slide estão relacionadas à primeira imagem à direita. O coração ele está envolvido por um saco membranoso chamado de pericárdio. O pericárdio está cheio de líquido e ele protege o coração. Outra coisa importante é o músculo que fica abaixo do coração, que é o músculo diafragma, que ele ajuda também nos batimentos cardíacos e no movimento de respiração.
Bem, como eu já disse, os ventrículos, eles são maiores que os átrios e eles ocupam a maior parte do coração. Então, se a gente olhar a imagem à direita, vemos como os dois ventrículos, né, são bem maiores do que os átrios. Outra coisa é que as veias se fixam na região base do coração. E diferente da concepção de base que a gente tem, que fica embaixo da pirâmide, a base do coração é a região de cima. E a região de baixo nós chamamos de região pontiaguda do coração. Então, a base é a região de cima do coração e a região de baixo é a região pontiaguda. Outra coisa que conseguimos ver aqui é a aorta, na imagem, as duas imagens representadas em vermelha, a veia cava, representada em azul, a artéria pulmonar, representada em roxo, e o sentido do fluxo sanguíneo também conseguimos observar nessa imagem através das setas. Para finalizar, então, essa parte introdutória ao sistema cardiovascular, vamos relembrar algumas coisas. O sangue flui das veias para os átrios, que é a região de cima do coração, e segue para os ventrículos, que estão logo abaixo do coração. O que separa o átrio e o ventrículo são as válvulas, e são essas mesmas válvulas que dão um único sentido para o caminho do fluxo sanguíneo. Então, os ventrículos são as câmaras bombeadoras do sangue. É através dos ventrículos que o sangue é bombeado para fora do coração, seja pelo ventrículo direito, que bombeia para o pulmão, seja pelo ventrículo esquerdo, que bombeia para todas as partes do corpo. O sangue, então, deixa o ventrículo direito via tronco pulmonar, via veia pulmonar, via artéria pulmonar, e o esquerdo via aorta. Então, o sangue sai do ventrículo direito pela aorta pulmonar, pela artéria pulmonar, e sai do ventrículo esquerdo via artéria aorta. Assim, um segundo conjunto de válvulas guarda a saída dos ventrículos, de modo que o sangue não possa fluir de volta para o coração após ele ter sido ejetado. Então, por isso que tem um sentido único. Os ventrículos, eles têm uma disposição anatômica que eles devem se contrair de baixo para cima para conseguir ejetar o sangue para o topo do coração, para conseguir expulsar o sangue do coração. Então, assim, terminamos essa parte introdutória ao sistema cardiovascular. E na próxima aula veremos um pouco sobre a contração do músculo cardíaco e sobre também a pressão sanguínea. Até mais, galera!